Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Tempo Esportivo. Hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. O Tempo Esportivo de hoje, nós vamos falar sobre os jogos de ontem da Copa do Brasil. Teve vitória do Flamengo, teve grande vitória do América ontem diante do Corinthians. O jogo aconteceu em Itaquera. O empate entre Santos e Ceará e o Internacional vencendo o Atlético Goianiense, jogo que aconteceu no Estádio Olímpico em Goiânia. Mais detalhes também da sequência dos jogos que vão acontecer nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Vamos destacar o Cruzeiro, que entra em campo amanhã contra o Paraná. O Filipão em busca de mais uma vitória após esse retorno. O Filipão no comando técnico do Cruzeiro, os preparativos do Atlético para a rodada do Campeonato Brasileiro, isso e muito mais dentro do nosso Tempo Esportivo, que vamos trazer também o Democrata Jacaré. As notícias do Democrata, o Democrata que entra em campo sábado, 3h30 da tarde, na Arena do Jacaré, buscando ainda uma possível classificação para o quadrangular final do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vale lembrar que o Democrata precisa ainda torcer contra concorrentes, precisa torcer contra o Democrata de Valadares, precisa torcer contra o Nacional e fazer o seu dever de casa contra o Serranense. Liga dos Campeões, ontem também tivemos jogos, destaque para a goleada do Manchester United, 5-0, venceu o Red Bull Leipzig. O Neymar, que jogou ontem e acabou se lesionando ainda no primeiro tempo, a lesão muscular. E os detalhes também de Juventus e Barcelona, né? Ontem teve o Messi jogando pela Juventus, não teve o Cristiano Ronaldo jogando pela Juventus devido ter testado positivo para o Covid-19. E o Barcelona venceu com gol de Lionel Messi. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações, vamos também trazer os gols da Copa do Brasil, mas depois do nosso primeiro intervalo. Vamos então fazer o nosso primeiro intervalo, é o primeiro pit stop, e na volta nós já voltamos falando de Copa do Brasil e trazendo os gols da rodada de ontem. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube.
E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser o Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Legal, já estamos de volta com mais uma edição do Tempo Esportivo. Hoje estou um pouco enquadrado diferente, né? Mas vamos dando sequência aí a mais uma edição do Tempo Esportivo. Lembrando que nós estamos ao vivo no Sete Lagoas Play, estamos no canal 8 da TV Sete Lagoas e também ao vivo na TV Câmara. E vamos de bate-pronto, pedir a produção aí para colocar os gols da Copa do Brasil. Os jogos de ontem, fase oitavas de final. Aí nós estamos vendo, né, a vitória do Flamengo, aliás, esse aí é o gol ainda é o São Paulo, né? É o São Paulo jogando ontem pela Copa Sul-Americana. O São Paulo que já havia jogado na última terça-feira na última segunda, do último domingo, pela Copa do Brasil, já havia eliminado aí a equipe do Fortaleza e ontem jogando contra o Lanús. Esse jogo que aconteceu aí pela Copa Sul-Americana. São Paulo que vem se recuperando, né? Muito conturbado. Se cogitou a demissão do treinador São Paulino, né? Que acabou permanecendo aí o Fernando Diniz, e aos poucos colocando o São Paulo. É uma condição razoável no Campeonato Brasileiro, né? O quarto colocado, tem 2 jogos a menos, classificou na Copa do Brasil e ontem jogo este contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. E aí o Daniel Alves marcando gol, o Fernando Diniz comemorando muito. E o detalhe, né? Geralmente jogos do São Paulo tem muitos gols, né? E não foi diferente essa partida de ontem que o Tricolor foi à Argentina jogar contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. E aí o Lanús acabou vencendo, Lanús 3, São Paulo 2. Agora o jogo da volta acontecendo no Morumbi. Aí nós estamos vendo a bola rolando também pela Copa Sul-Americana e é o Vasco da Gama, né? A produção poderia colocar para a gente aí, se tiver a condição, os gols aí, quem marcou o placar também do jogo. E aí o Vasco da Gama acabou perdendo um pênalti, né? O Vasco que vem muito pressionado, porque o Vasco vem mal no Campeonato Brasileiro. O Vasco já não está mais na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Botafogo que perdeu para o Cuiabá, e ontem tentando aí, jogando as suas fichas, né? O que resta na temporada é a Copa Sul-Americana. E a vitória ontem foi diante do Caracas, venceu por 1-0, aí o gol do Vasco da Gama, gol importante,
e sai na frente nessa disputa por uma vaga para a sequência da competição. Aí os gols agora sim da Copa do Brasil, o Internacional vencendo o Atlético Goianiense por 2-1, o Inter que está nas 3 frentes, né? O Inter muito bem no Campeonato Brasileiro, é o líder da competição, o Inter classificado também na Copa Libertadores da América, né? Foi um grupo muito complexo, um grupo que tinha o Internacional, aliás, o grupo que tinha o Grêmio, ontem vencendo aí o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, né? Um passo importante, venceu fora de casa. Vencia por 2-0 até os minutos finais. E aí o Atlético Goianiense acabou descontando em uma penalidade, fim de jogo, o Internacional vencendo aí o Atlético Goianiense por 2-1 e conseguindo aí um passo gigante, né, para poder avançar de fase. E o Inter avançando de fase, em termos de brasileiro, para o torcedor atleticano, eu acho que tem que torcer realmente para o Inter ir avançando, para o Flamengo ir também avançando, para ter um desgaste físico maior na sequência da temporada. O Atlético só vai ter o Campeonato Brasileiro daqui pela frente, né? Aí o gol de pênalti aos 46 minutos do segundo tempo, o gol marcado aí pelo goleiro Márcio, que descontou para o Atlético Goianiense. E aí a bola também rolou na Arena da Baixada e o gol do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique garantindo aí a vitória do Flamengo por 1-0. E o que chama a atenção é que este Flamengo, né, no ano passado, foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Porém, uma situação bem adversa. O Thiago Nunes era o treinador na oportunidade, o Atlético Paranaense conseguiu eliminar o Flamengo e agora o Atlético Paranaense acabou sendo derrotado em casa. Aí o pênalti defendido pelo ótimo goleiro e jovem, o goleiro Hugo. Impressionante como é bom goleiro, o pênalti batido pelo Walter, o Walter mais magro, né? E o Hugo acabou ganhando a posição, inclusive barrando aí o Diego Alves. Aí o América com o gol do Marcelo Toscano, já no final do segundo tempo, o América consegue um resultado importantíssimo e falar sobre esse jogo. O América suportou uma possível pressão no início da partida, depois o América teve mais controle em posse, o América passou a jogar mais do que o Corinthians e foi premiado aí com o Marcelo Toscano marcando o gol no final. O América, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, o América, que está a um passo de conquistar uma vaga na fase de quartas de final da Copa do Brasil. Agora o jogo da volta vai acontecer na Arena Independência. E além dessa classificação, é importante a gente ressaltar que este América, passando para a fase quartas de final, vai receber uma bolada. A questão financeira é importante. Nós sabemos que o América, como todos os outros clubes no futebol brasileiro, estão passando por momentos difíceis em relação à questão financeira, mas é um América que dá um salto importantíssimo para chegar à fase quartas de final. E tem que valorizar o trabalho do Lisca, né? O Lisca que faz um trabalho realmente acima da média, o Lisca que vem de uma boa temporada até aqui, foi bem no Campeonato Mineiro, foi bem até aqui na Copa do Brasil e vem evoluindo, e no Campeonato Brasileiro atualmente é o segundo colocado da competição. Já o Corinthians, bastante pressionado, um Corinthians que vem mal no Campeonato Brasileiro, este mesmo Corinthians, né, que agora comandado pelo ex-Atlético Goianiense, até me fugiu aqui, o Wagner Mancini está no comando do Corinthians, né? Deixou o Atlético Goianiense, que vinha fazendo uma boa competição no Campeonato Brasileiro, né? E também vinha fazendo uma boa Copa do Brasil. Após a saída do Wagner Mancini, o Atlético Goianiense já regrediu no Campeonato Brasileiro e acabou sendo derrotado para o Internacional no primeiro jogo da Copa do Brasil. E à frente do Corinthians conseguiu até pontos importantes, até aqui no Campeonato Brasileiro. O Corinthians estava naquela situação muito próxima da zona do rebaixamento, mas acaba perdendo. E ontem o Casares esteve em campo, né? O Casares, ex-Atlético, ontem iniciou jogando pelo Corinthians, fez até um bom primeiro tempo, mas depois não conseguiu manter o nível. Então, resultados de ontem da Copa do Brasil. Nós vamos fazer o seguinte, né? Hoje estou aqui solitário, estou aqui como âncora também, como comentarista, nós vamos tocando o barco do jeito que dá. Tivemos um pequeno problema aí com o Edmilson de Assis Sorres, que não deu para ele participar, não deu para ele chegar a tempo, então vamos levando a informação da forma como dá aqui no Tempo Esportivo. Nós vamos para mais um intervalo. Na volta, nós vamos trazer os gols da Liga dos Campeões da Europa, jogos de ontem, jogos de grandes clubes, jogos importantes
da rodada de número 2 da maior competição de clubes do mundo. Já já a gente volta. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Legal, estamos de volta com o Tempo Esportivo e vamos trazer aqui os gols, né, da Liga dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League. Ontem tivemos o início da segunda rodada. A produção já pode colocar para a gente aí os gols
os gols da segunda rodada da Liga dos Campeões e o complemento que vai acontecer nesta quinta-feira, né? Aliás, o complemento foi ontem da segunda rodada, hoje é dia de Europa League. Aí nós estamos vendo os gols do Chelsea, o Chelsea que venceu o Başakşehir da Turquia, venceu aí por 4-0. Aí nós estamos vendo o Pulisic, né, bola na mão, e o pênalti convertido aí pelo alemão Timo Werner para abrir o marcador, né? O Chelsea, que vem oscilando muito no campeonato inglês, na Liga dos Campeões da Europa tinha estreado apenas com empate contra o Sevilha e ontem vencendo aí por 2-0. Aí nós estamos vendo o gol do marroquino Ziyech para fazer 2-0 para poder ampliar o marcador. E depois nós vamos ver o gol do Pulisic. Aí não teve o gol do Hudson-Odoi, que abriu o marcador, e aí o gol do Pulisic para poder fechar a conta, o Chelsea vencendo aí por 4-0 o Krasnodar e chegando aí a liderança deste grupo que tem a equipe do Sevilha. Aí nós estamos agora acompanhando os outros jogos, aí é o Paris Saint-Germain, um uniforme diferente, né? O gol do italiano Mousikin para poder fazer 1-0. O Neymar, que ontem acabou saindo lesionado ainda no primeiro tempo, teve um problema na coxa, inclusive preocupa o andamento do Neymar para a seleção brasileira, né? Seleção brasileira que vai jogar no mês que vem, jogos das eliminatórias contra a seleção uruguaia e venezuelana, ele pode ficar de fora. Aí o segundo gol do Mousikin, definindo o marcador, o Paris Saint-Germain, que havia estreado com derrota para o Manchester United na França, ontem se recuperou, vencendo aí o Başakşehir por 2-0. 2 gols do jovem italiano, o Mousikin. Aí o jogo entre Borussia Dortmund e Zenit, da Rússia, o pênalti que nós estamos vendo aí vai ser convertido pelo jovem Jadon Sancho, né? O Sancho, jogador de 20 anos, é uma joia do futebol inglês, ele fazendo aí 1-0 em cobrança de pênalti. Foi um jogo muito difícil, e o Borussia Dortmund teve muitas dificuldades e necessitou bastante da segunda etapa, muita pressão para poder chegar ao resultado positivo. O Borussia que tinha estreado com derrota. Aí nós estamos vendo aí o gol do inglês, né, o Jadon Sancho. E na sequência, nós vamos ver, né, o Cometa Haaland. O Haaland, que é muito bom atacante, jovem norueguês, apenas 20 anos de idade, ele marcando aí de perna esquerda, fazendo 2-0 e definindo o marcador. Vitória que coloca aí o Borussia Dortmund no páreo, coloca o Borussia Dortmund aí na briga por uma das vagas no seu grupo. Grande Haaland, que está jogando demais, é um dos jogadores mais valiosos hoje do futebol mundial, o atacante norueguês de apenas 20 anos de idade. Aí é o confronto entre Barcelona e Juventus. Aí o Ronald Koeman, o treinador, comemorando bastante esta vitória de ontem. A Juventus que não teve, né, o Lionel, aliás, a Juventus que não teve o Cristiano Ronaldo, que testou positivo. Aí é o gol do Dembélé, do Barcelona, para poder abrir o marcador. E depois pênalti para o Barcelona, que vai ser convertido aí pelo Lionel Messi. Quem sofreu o pênalti aí também foi o Dembélé. Nós vamos ver o Lionel Messi indo para a cobrança para poder fazer 2-0. A Juventus não está bem sobre o comando técnico do Pirlo e sente muito a ausência do Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano Ronaldo não joga, as coisas se complicam aí para a Vecchia Senhora. Aí o gol do Lionel Messi, marcando de pênalti para poder fazer o segundo gol da equipe do Barcelona e garantir 3 pontos. Né? O Barcelona que venceu as duas e o Barcelona que vive um momento político muito complicado, né? Porque o Bartomeu acabou pedindo renúncia e parte da cúpula, né, da equipe espanhola. Aí o Manchester United, que goleou ontem o Red Bull Leipzig, venceu por 5-0, e é o líder desse grupo, né, que é conhecido aí como o grupo da morte, por ter Barcelona, por ter Manchester United e também ter o Red Bull Leipzig. O Manchester, que nós vamos ver aí abrindo o marcador, o gol do Greenwood. O Greenwood, que é um jogador muito jovem, muito talentoso, jogador de apenas 17 anos de idade, aí o chute do Fred, né? Boa defesa do goleiro alemão, o Gulaski, para poder evitar que o Manchester abrisse o marcador. Vendo aí os melhores momentos, o Manchester United pressionando, o Manchester United em cima, e ontem jogadores importantes ficando no banco de reservas, né? O caso do Rashford, que depois nós vamos ver ele entrando na segunda etapa. Aí tá o gol do Greenwood, ele recebeu do Martial, francês, e aí a batida cruzada. Apenas 17 anos de idade, o Greenwood é uma das grandes revelações e já é uma das grandes estrelas já do futebol inglês. Aí o Leipzig tentando o empate, boa defesa do goleiro De Gea,
a finalização do Nkunku, aí o Leipzig ainda pressionando, né, para tentar chegar ao gol de empate, ali a finalização do Upamecano, e aí a entrada um pouco mais forte, né, para cima do argelino, ali do brasileiro Fred. O Fred que vem ganhando confiança, vem ganhando oportunidades com o Solskjaer, o brasileiro que acabou disputando a última Copa do Mundo e não jogou, né? Chegou lesionado, não se recuperou e agora ele volta a ganhar espaço aí no Manchester United, né? Aí a jogada atrapalhada aí do Upamecano com o Argelino, ficou pedindo pênalti ali o Solskjaer e acabou a arbitragem não dando. Grande jogada do Martial e o Upamecano, né? Que é um dos grandes zagueiros também do futebol mundial. Hoje, para mim, se não for o melhor, ele é top 3 aí da posição. A pressão do Leipzig para buscar o gol de empate, grande defesa aí do De Gea. O De Gea também é goleiro espanhol, para quem se lembra das atuações dele, né, na última Copa do Mundo, fica imaginando, mas o De Gea, jogador titular do Manchester United, oscila muito, mas fez bom jogo ontem. Aí o Rashford, que entrou no segundo tempo, o Rashford precisou de apenas 27 minutos, né, para poder marcar 3 gols. Aí o gol que colocou o Manchester United em vantagem, 2-0. O passe ali foi do Bruno Fernandes. O Rashford, que é o primeiro jogador do Manchester United desde 1999 a marcar um hat-trick aí na Liga dos Campeões da Europa. E o Rashford é o jogador que precisou de menos minutos em uma Liga dos Campeões para poder marcar 3 gols, né? E o segundo gol do Rashford colocou na frente, driblou o Upamecano para poder fazer 3-0. Aí sofreu o pênalti, o Rashford. Aliás, quem sofreu o pênalti aí foi o Martial, que ele mesmo bateu e converteu, né? O Martial, que não vive um bom momento na temporada, ele marcou em cobrança de pênalti para poder fazer 4-0 para o Manchester United. E aí nós vamos ver a pressão do Manchester, gol anulado ali do Cavani aí, que chegou ao Manchester United, né? Jogador que também chega para aumentar muito o patamar, e o Rashford de novo, fechando a conta para poder fazer 5-0, vitória gigante, né, do United para cima do Leipzig e assume a liderança desse grupo tão difícil que tem Manchester United, como eu disse, tem o Red Bull Leipzig e tem também o Paris Saint-Germain. Esses foram os jogos aí mais importantes da rodada de ontem da UEFA Champions League. Hoje a bola rola no continente europeu, mas aí será dia de rodada da Liga Europa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar de Atlético e Cruzeiro. E lembrando que o Democrata joga no sábado, às 3h30 da tarde, o Democrata jogando aí contra o Serranense, né? Uma vitória e torcer para que o Democrata de Governador Valadares e torcer também para que o Nacional de Muriaé tropece na rodada para o Jacaré, quem sabe, sonhar com uma classificação. Então, na volta do intervalo, nós vamos trazer aí as novidades de Atlético e Cruzeiro e também para poder falar do Democrata Jacaré. Pai bola, a gente volta. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando e, se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI.
Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Lembrando que nós tivemos um contratempo, né, com o nosso amigo Edmilson de Assis Sorresto, ele que estaria participando ao meu lado aqui no Tempo Esportivo, mas é um contratempo, o Sorresto acabou aí não participando, né, por isso estou aqui sozinho comandando o Tempo Esportivo. Vamos falar agora do Cruzeiro, Cruzeiro que tem jogo importante, jogo contra o Paraná, sexta-feira, 9h30 da noite, mais uma vez, jogos neste horário, né? Já tá virando rotina, né? Hora é o Cruzeiro jogando sexta-feira neste horário, hora é o Atlético jogando sábado às 9h da noite. Cruzeiro que com Luiz Felipe Scolari, 2 jogos, 1 vitória contra o Operário e o empate contra o Náutico nos aflitos, somando 4 pontos em 6 disputados, né? Teoricamente, se manter esta média até o final da competição, provavelmente o Cruzeiro pode estar de volta à elite do futebol brasileiro. Mas volto a dizer, para conseguir manter essa média, vai ter que melhorar o nível de desempenho dentro de campo, né? O Cruzeiro não fez um bom jogo contra o Operário e venceu por 1-0. Contra o Náutico, um jogo muito ruim do Cruzeiro, que poderia ter perdido o jogo, acabou conseguindo um ponto importante, marcando nos minutos finais. E agora, o Filipão terá a oportunidade, desde quando assumiu o clube, de comandar a equipe em um jogo no Mineirão. E o adversário é o Paraná, que venceu o Oeste na última rodada por 4-0. O Paraná que vem oscilando demais até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Paraná já chegou a liderar a competição. O Paraná hoje está brigando para entrar no G4, para ocupar aquela quarta vaga que ninguém se assume como a quarta força. O Juventude oscila muito, a Ponte Preta oscila muito, o próprio Paraná, o CRB. Então, me parece que essa quarta vaga será muito disputada. Até porque eu acredito que o América, a Chapecoense e também o Cuiabá são equipes que vão se credenciar cada vez mais para conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos trazer aqui a entrevista do Patrick Bray. Ele que entrou no decorrer do jogo contra o Náutico, entrou no lugar do Matheus Pereira, jovem, bom lateral, acabou tendo que ser substituído. E o Patrick Bray acabou entrando e decidindo, né? Porque foi dele a assistência para o gol do garoto Ayrton para poder empatar o jogo. A produção vai colocar para a gente aí o Patrick Bray falou na Toca da Raposa. Isso não é para qualquer jogador, mas eu sei que Deus é fiel e eu sabia que uma hora alguma coisa ia dar certo para mim e foi voltar para cá. Deus quis que eu ficasse aqui e acabou dando certo. O Filipão chegou, eu acabei voltando a treinar, graças a Deus. Tive a oportunidade de entrar no jogo. Fiquei triste pela lesão do Matheus, mas tive a oportunidade de entrar no jogo e
ajudar a equipe a chegar ao empate. Sim, acredito que o Cruzeiro ele sabe da importância de todo jogo, na realidade, mas a gente tem que jogar pensando sempre no próximo jogo, no jogo que a gente vai disputar momentaneamente, tem que viver o presente e não ficar pensando nos próximos jogos ou quando que a gente vai sair dessa situação, e sim dar um passo de cada vez que a gente vai conquistar coisas grandes. O Paraná vem bem no campeonato, a gente sabe que é uma ótima equipe, mas independente da situação que eles vivem, independente da nossa, a gente sabe que a gente é uma grande equipe, temos grandes jogadores e a gente, com certeza, se Deus quiser, vai conseguir sair com a vitória e conseguir os 3 pontos para cada vez a gente se distanciar mais da parte lá de baixo. A gente está gostando bastante. Filipão, um cara renomado que tem muito para passar para a gente, toda a comissão dele. São pessoas muito do bem, que vem tratando todos bem, sem desigualdade. A gente fica feliz com isso, porque todo mundo é importante para o grupo. E a gente vem aprendendo bastante e creio que com o tempo a gente cada vez vai mais aprimorando o que ele quer, posicionamento, forma de jogar, que querendo ou não, cada treinador tem a sua, e a gente vai aprimorando a cada treino e a cada jogo. Sim, a gente vinha treinando na viagem, né? Não teve a oportunidade de treinar aqui com o Filipão, mas agora a gente teve um tempo bom para treinar antes do jogo do Paraná. Foi mais o que eu falei, ele vem aprimorando a gente cada vez mais, a forma que ele gosta de jogar, e a gente vem... Legal, falou aí então o Patrick Bray, né? O Patrick Bray que deve ser titular mais uma vez contra o Paraná. E quando eu lembro do lance, né, em que o Jorge Henrique covardemente acertou por trás o Matheus Pereira, aquilo me dá uma revolta. Um jogador tão experiente, um jogador consagrado aí no futebol, o Jorge Henrique, dá uma entrada daquela forma no garoto, como foi a entrada do Matheus Pereira, né, que deve ser desfalque certo aí para o jogo da sexta-feira. Outro desfalque certo é o Maurício, né? O Maurício está servindo aí a seleção sub-20, então ele está fora, não participa do jogo. O Manuel pode ser novidade, né? Ele que tinha testado positivo para o Covid-19, espera que ele esteja liberado, tenha testado negativo para poder participar do jogo amanhã contra o Paraná. Acredito que o Luiz Felipe Scolari dessa vez deve promover o Ayrton de volta ao time titular, né? No comando com o Filipão. Os 2 jogos o Ayrton foi reserva e o Marquinhos Gabriel titular. E hoje não dá para comparar o que o Marquinhos Gabriel agrega à equipe do Cruzeiro, que é praticamente nada, com o Ayrton. O Ayrton agrega em muito. É um jogador de velocidade, um jogador de profundidade, um jogador que é muito bom no 1 contra 1 e marcou o gol, né? Marcou o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro no empate contra o Náutico. Então, fica a expectativa, né, do Ayrton no time titular. Qual será a formação de defesa? Pode ter o Manuel, pode não ter. Pode ter o Guedes de titular e o Rafael no banco de reservas, na lateral direita. O Patrick Bray sendo aí o lateral esquerdo. E na dúvida é no comando de ataque, né? O Marcelo Moreno não vem jogando bem, já tem um bom tempo. Inclusive, o momento eu entendo que seria de dar oportunidade para o Zé Eduardo, né, que chegou do América de Natal e ainda não jogou. O Sassá vem entrando e também não vai corresponder, muito pelo contrário, vem entrando muito mal. Quando foi titular, também não correspondeu. Então, quem sabe aí a oportunidade para o Zé Eduardo neste ataque do Cruzeiro. Do Cruzeiro, nós pulamos aqui para poder falar do Atlético. O Atlético que vai ter um jogo dificílimo na segunda-feira. Segunda-feira, feriado, o Atlético enfrenta o Palmeiras. Jogo esse que vai acontecer na Arena Palmeiras. O Palmeiras que depois que o Luxemburgo deixou o comando técnico, o Palmeiras já goleou o Tigres da Libertadores por 5-0. O Palmeiras já goleou o Atlético Goianiense, o jogo no Olímpico, em Goiânia, por 3-0. E parece que este elenco do Palmeiras está um pouco mais leve sem a presença do Luiz Felipe, aliás, a presença do Luxemburgo, né? Nos últimos dias do Luxemburgo no comando técnico do Palmeiras, ele deu algumas declarações polêmicas que deu a entender que o grupo já não estava tão focado, não estava tão fechado mais com o treinador. E parece ter feito bem para o Palmeiras, pelo menos de imediato, essa mudança, né? A não presença do Luxemburgo. O Palmeiras que ainda segue atrás de um treinador. Já o Atlético, que vem de resultados ruins, os últimos 4 jogos, o Atlético somou somente 4 pontos. O Atlético empatou 2 jogos seguidos em casa, contra o Sport, e empatou também contra o Fluminense, né? Principalmente contra o Sport. O Atlético abusou do direito de perder gols e empatou com o Sport por 0-0. O Sampaoli
acredito que deve promover algumas mudanças, quem sabe aí a presença até mesmo do Zaracho no time titular. O Natan, nós sabemos que ele não está 100%, ele vem jogando, mas não está na sua melhor condição física. No comando de ataque, o Sacha não vem agradando. O próprio Marrone, quando entra, também não vem agradando. Então, pode ser que tenha mudanças a equipe do São Paulo. Quem sabe também pensando no Alan entre os titulares. O Alan, que vinha como titular no início da temporada, perdeu um pouco de espaço ali para o Jair, mas quem sabe ele pode retornar aí para o time titular. E o Savarino é quem vai falar agora conosco, né? Ele que falou na entrevista coletiva, o Savarino que perdeu gols também contra o Sport, tem sido muito cobrado por isso, e ele falou na sua entrevista coletiva. Bom dia, Savarino. Queria que você falasse, né? Já estamos aí na quinta-feira, o jogo na segunda-feira vai se aproximando aí o confronto com o Palmeiras, um jogo muito importante para a equipe, né? Bom dia, obrigado por a coletiva. Sí, todos os jogos são muito importantes para nós. Temos uma grande oportunidade na segunda-feira e, bueno, estamos preparando-nos para fazer o melhor no jogo. Ô, Savarino, bom dia, Igor, da Rádio 98 FM. Queria que você falasse a respeito desse excesso de oportunidades perdidas pelo ataque do Atlético, né? O time cria muito, finaliza muito, mas o gol mesmo não está acontecendo. Como tem sido o trabalho nessa semana para evitar que isso ocorra também nas próximas partidas? É normal, não? É normal. Nós criamos, o importante é que criamos. Se não criamos, o problema fosse pior. Mas sempre trabalhamos para melhorar isso. Nós estamos acreditando em que nos próximos jogos vamos fazer o melhor, vamos a finalizar a jogada muito melhor. E o mais importante é ter a tranquilidade para no jogo fazer os gols e fazer o melhor. O Savarino falou aí que é normal. Não é normal. Não é normal perder o tanto de gols que o Atlético perde. Nós temos que seguir trabalhando. Está trabalhando desde o início da temporada. E o Atlético não pode se dar o luxo de perder tantas oportunidades como perde. E o Savarino tem parcela de culpa nisso, assim como o Keno tem, como o Eduardo Sacha tem, como o Marrone tem, e outros jogadores do Atlético que não são atacantes, têm chances claras e também acabam desperdiçando. O time cria muito, ok, é o trabalho feito pelo São Paulo, que, ao meu ver, não tem culpa absolutamente em nada disso, né? O São Paulo não entra para poder finalizar. Ele treina a equipe para ter um conceito, ter uma ideia, e o Atlético criar o que cria, né? O Atlético contra o Sport finalizou 26 vezes e não conseguiu marcar. A gente lembra um pouco atrás do jogo contra o Botafogo, que o Atlético chutou 31 bolas no gol para marcar um gol no final do segundo tempo, né? Gol com o Igor Rabelo. E a gente busca ainda o jogo contra o Santos. O Atlético perdeu gols importantes contra a equipe do Santos, depois veio a perder o jogo. Contra o Bahia, o Atlético perdeu gols importantes. O Atlético também voltou a repetir os mesmos erros contra o Fortaleza, no qual perdeu gols importantes. Então, é algo que o Atlético precisa ajustar, sim, o mais rápido possível, se quiser sonhar, se quiser manter aí uma diferença mínima de ponto e seguir lutando aí na briga pelo título brasileiro. Do Atlético, vamos passar para o Democrata Jacaré. O Democrata, que joga no sábado, às 15h30, na Arena do Jacaré, joga contra o Serranense. O Serranense que precisa vencer o jogo para não ser rebaixado. Inclusive, o Serranense, ao meu ver, é a maior decepção do módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Democrata, que hoje está fora do G4, é o 6º colocado, não adianta somente fazer sua parte. O Democrata precisa vencer a equipe do Serranense e torcer contra tropeços do Nacional de Muriaé e também do Democrata de Governador Valadares. Pode ser um empate. Se o Democrata de Valadares empatar, se empatar também o Nacional e o Democrata vencer,
o Democrata se classifica para o quadrangular final. E aí o quadrangular final é outra história, é outro campeonato. Mas é uma situação difícil, porque não depende somente dele. E lembramos do jogo contra o Democrata de Valadares, né, onde o Jacaré jogou até melhor. O resultado de empate seria muito bem-vindo, não conseguiu empatar o jogo, acabou sendo derrotado. E a diferença está aí, porque se empata com o Democrata de Valadares na oportunidade, o Democrata de Valadares estaria atrás do Democrata. E aí o Jacaré precisaria de uma vitória contra o Serranense, torcer por um empate que se fosse aí do Nacional para garantir uma vaga no quadrangular. O técnico Paulinho Guará deve fazer algumas modificações. Eu acredito que o Diego Esque volta para o time titular. O Pedro, que cumpriu suspensão, pode ser que também volte para o time titular na lateral esquerda. O Sala deve ser mantido no comando de ataque. E aí a dúvida, né, se vai ter mudanças no setor ofensivo, que é um problema do Democrata, é um problema que tem aí o técnico Paulinho Guará. Então, sábado, 15h30, com transmissão da Rede Eldorado de Comunicação, a jornada esportiva, abertura a partir das 14h30. Nós estamos chegando ao fim do tempo esportivo, né? Hoje de uma forma diferente. Volto a dizer, o nosso amigo Edmilson de Assis Sorresto, ele acabou não podendo participar, teve um contratempo de última hora, e aí nós estamos tocando o barco sozinho. Mas não é porque estamos tocando o barco sozinho, porque vamos deixar de falar do Supermercado Santo Antônio. Pode colocar o vídeo aí na nossa tela, ou produção, para a gente falar do Supermercado Santo Antônio. O Supermercado Santo Antônio, meu amigo, lá você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito ou até 35 dias no cheque pré-datado. No Supermercado Santo Antônio, você compra e concorre a prêmios durante o ano inteiro. E nesta edição, vai acontecer em janeiro o sorteio de 2 carros 0 km e também o sorteio de 10 vale-compras no valor de R$3.000. É isso mesmo, o Supermercado Santo Antônio não brinca. O Supermercado Santo Antônio leva a sério o cliente. Fica na rua Professor Belar, são 2 lojas, né? E também na rua Olavo Bilac, 667. Supermercado Santo Antônio, igual o nosso amigo Ildeu, né, gosta de dizer, é muito barato, é quase de graça os produtos do Supermercado Santo Antônio. Para você que está fazendo dieta, para você que está levantando de manhã, dando aquela corrida, passe lá no Sacolão Center, meu amigo. É isso aí. O Sacolão Center tem frutas, verduras e legumes todos os dias diretamente do Ceasa. Pode colocar para a gente aí o vídeo do Sacolão Center, né? O Sacolão Center que vai todos os dias ao Ceasa. Você que está fazendo a sua dieta, você que quer uma vida mais saudável, você que quer se alimentar bem, você que gosta e é amante de uma fruta, de uma salada, tá aí, o recado tá dado. Tem que ir lá no Sacolão Center conferir as mercadorias. No Sacolão Center, você encontra produtos, né, de muita qualidade, fresquinhos e o preço realmente muito barato. Nós estamos vendo aí o Sacolão Center na rua Dr. Pedro Luiz. E com isso, nós vamos chegando ao final de mais um Tempo Esportivo. Hoje, um pouco diferente, né? Solitário, sem a presença dos nossos convidados. Mas amanhã, o Álvaro Vilaça estará de volta, ancorando o Tempo Esportivo, e aí com a participação do Nelson Rafael. Vamos encerrando, vamos fechando a conta. Amanhã, o Álvaro Vilaça volta. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos.